Olá pessoal aqui do canal, venho mostrar para vocês mais uma receitinha fácil, diferente, né? Em algumas regiões não é muito comum esse tipo de arroz. É um arroz típico do Nordeste, conhecido como arroz mexido. Ele parece um pouco com risoto, não chega a ser um risoto, tá? Esse meu arroz hoje, eu vou mostrar para vocês os ingredientes aqui antes, é na panela de pressão para facilitar, porque ele é bem prático, tá? Olhem só. Eu tô aqui com o meu franguinho caipira feito nessa outra panela aqui, ó. Vou virar pra vocês verem, ó. Meu frango caipira tá feito aqui. Aí o que acontece? Aqui, nessa outra panelinha aqui, eu vou adicionar alguns ingredientes para acrescentar ao molho desse franguinho caipira, né? Eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou colocar um tomate médio a pequeno aqui, vou adicionar ali, ó. Mas tô só apresentando os ingredientes. Meia cebola pequena, tá? Picadinha já. Um dente de alho amassado. 2 colherzinhas de óleo, tá aqui medidinho já, ó. Aquele temperinho pronto, né, que vem quadradinho, eu dei uma amassada pra facilitar. E um pouquinho de corante, porque o corante da carne não é suficiente pra dar uma corzinha nesse arroz. O que a gente vai fazer adicionando aqui, ó. Vou pegar meus ingredientes e vou colocar tudo nessa panela. Aqui eu coloquei uma quantia de água. Não sei se dá pra ver, bacana, né? Aqui tem uma quantia de água que eu vou medir direitinho aqui com o meu copo medidor. E 2 xícaras de arroz, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou adicionar tudo aqui, ó. A gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. As 2 xícaras de óleo, as 2 xícaras não, gente, perdão, 2 colheres de óleo, 2 colheres de sopa de óleo aqui, ó. Eu vou colocar nessa panela, é bem pouquinho mesmo, até porque no molho da carne vai ter um pouquinho de gordura. Eu não gosto de carne muito gorda não, mas vai ter um pouquinho de gordura. Então a gente não pode ser generoso aqui no óleo dos temperos, né? E aqui não tem muita ordem para você acrescentar os ingredientes aqui não. Eu vou colocar o meu tomate que eu já citei antes, ó. Todinho, ó. Vou colocar a cebola. Por quê? Pode colocar, não tem uma ordem aqui, porque a gente pode. Aqui a gente vai dar uma cozida nesses temperos aqui, tá? Ó, o alho. Ó, o alho, tá? Um alho bem grande, um dente de alho amassadinho. Aí agora a gente vem com aquele temperinho que a gente compra pronto, né? Quadradinho. Eu só fiz dar uma amassadinha pra ele não pregar, porque geralmente quando a gente coloca ele inteiro, ele tende a pregar. Essas panelas que não é antiaderente, elas fazem essas graças, né? O que eu vou fazer aqui, ó. Agora, vou colocar só um pouquinho desse corante aqui, vou medir aqui. Não é muito não, gente, é bem pouquinho, só pra dar uma cor, porque no meu molho ali, ó, já vai ter um pouquinho de corante. Ó, é bem pouquinho mesmo. E também naquele temperinho que a gente coloca lá, ele tem um pouquinho de corante já, né? Não vou pôr sal. Por quê? Porque a minha carne já tá no sal que a gente consome, tá? No sal bom. E aqui tem aquele tablete que contém um pouquinho de sal. Nesse momento, eu vou ligar o meu fogo, ó. E vou dar uma aquecidinha aqui nesses temperinhos. Eu coloquei aqui. Sem muito mistério. Vou virar o cabo da panela pra cá pra facilitar o meu manuseio aqui, ó. Sem muito mistério, tá? Olha, o bom aqui é você mexer até a cebola começar a ficar aquele ponto meio transparente. Eu, como não vou deixar o vídeo muito longo, vou colocar aqui pra vocês verem
Também não altera se você colocar tudo junto e deixar dar uma cozidazinha nesses ingredientes aqui não, ó. Já tá subindo um cheirinho bom, tá? Um cheirinho gostoso aqui. Aí o que a gente vai fazer? Nesse momento aqui, eu vou... Quando doura aqui quando deixa a cebola um pouco transparente, né? Dá uma aquecida a ponto da cebola ficar um pouco transparente. Esse meu copo medidor aqui, ele é de meio litro. Eu vou acrescentar água, pode deixar cozinhar um pouquinho ali, não tem problema. Eu vou acrescentar meio litro de água aqui, pra gente não demorar tanto na receita, tá? Ó, fica aqui. O que vamos fazer aqui agora? Vamos deixar tampar essa panela para ela só ferver. Não vou colocar pressão nela agora, porque eu preciso desse caldinho temperado aqui com esses temperos que eu coloquei, meio cozido, não tão cozido, porque eu vou adicionar, a próxima etapa é adicionar o arroz, né? Feito isso, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, quando ele ficar só ferveu. Levantou fervura aqui, eu adiciono o meu arroz, certo? E continuo com vocês. E vocês vão ver, vão dar muito like, vão se inscrever e vão comentar, perguntar. Essa receita bem típica do nosso Pernambuco. Quem vai se identificando aí, vai dando joinha pra mim, assina o sininho, que é pra gente ter mais receita e disponibilizar pra vocês receitas bem comuns como essa, como outras que eu já postei e muitas que eu ainda vou postar, tá bom? Bem, pessoal, aqui meus temperos já deram uma leve fervida. O que acontece? Eu vou acrescentar o meu arroz, né? Eu vou acrescentar meu arroz. Eu agora vejo a necessidade de colocar mais um pouquinho de água. Eu só coloquei meio litro. Porque esse arroz é como eu falei. A consistência dele lembra um risoto. Não que seja, não tem nada a ver com risoto, tá? É simples a consistência. Ó, eu vejo que aqui ele ficou assim, ó. Dá pra vocês verem? Ó. Ficou que eu vou pôr 1 minuto de pressão, só o tempo dele pegar a pressão, vocês verem? Ó, assim. Então, o que acontece? Eu tô vendo que ele não vai, tá muito pouco essa água. Eu só coloquei meio litro, né? E ele tem que ficar cremoso, soltinho no sentido cremoso, soltinho, o arroz soltinho não, ele fica ligado, um arroz mexido mesmo, um arroz ligado, né? Eu vou colocar, eu coloquei meio litro, eu vou colocar mais 300 ml, tá? De água, que é o suficiente. Se eu colocar 1 litro, ele pode ficar demais. Conforme eu for abrir a panela, eu vou ver se há necessidade de mais água, porque depois que eu abrir a panela e esse cozimento que eu preciso agora, eu abrir a panela e achar necessário para ele ficar bem cremosinho, um pouquinho mais de água, eu vou fazer isso. Mas não é isso que eu preciso no momento. Olha só, eu já abri minha panela do frango caipira e já tirei o caldo do meu frango caipira. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso que ele fique no ponto e eu acrescento esse caldo do frango caipira, que vocês não estão vendo. Olha só, o caldo do meu frango caipira já tá aqui, eu já tirei da panela da carne, né? E eu vou acrescentar esse caldo do frango caipira nesse arroz. Depois que ele der esse cozimento aqui. Qual o tempo é esse cozimento que ele precisa pra eu achar que tá no ponto de tirar a pressão? Ele é bem rapidinho. Olha só, não tem um tempo específico. O tempo aqui como é que diz? Eu vou colocar a tampa. Quando ele chiar, pegou pressão, eu já desligo o fogo. Eu desligo o fogo e só deixo a pressão sair levemente, sozinha. E acrescento o meu molho que eu tirei da carne de galinha caipira, tá? Esse é o segredinho de ficar delicioso. Arroz mexido, bem nordestino, bem pernambucano. E vocês façam
Que não é porque um arroz típico do Nordeste, uma receita típica do Nordeste, que vocês não vão gostar. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Quem já conhece vai se identificar, vai fazer a receita, vai mandar joinha, vai se inscrever no canal e vai pedir mais receitas fáceis, práticas e gostosas. Conta comigo que eu tô aí, tá? Fazendo receitas práticas para vocês. Vamos lá. Assim que estiver pronto, eu mostro para vocês. Então, pessoal, vamos olhar aqui como é que tá esse arroz. Desliguei o fogo, não tem pressão, ó. Não tem pressão. Como eu havia falado, é necessário mais meio litro de água aqui para ele ficar naquela consistência cremosa que eu falei para vocês. Eu já coloquei 800 ml, né? A primeira de 500 e depois uma de 300. Eu vou colocar mais 200 ml de água, porque ele ficou bem sequinho. Não é isso que eu quero. Eu quero ele mais molinho para quando eu acrescentar o meu caldo do frango, da galinha caipira, do frango caipira lá, que eu falei pra vocês, ele ficar bem cremosinho, tá? Vou ligar o fogo, coloquei mais 200, então aqui já foi 1 litro de água, né? O sal, como eu falei pra vocês, é daquele temperinho, e o sal desse molho aqui, que é o molho do caldo da galinha caipira. Eu vou acrescentar aqui, ó. Creio que ele vai ficar com a consistência que eu preciso, sim. Agora a gente não põe mais pressão, tá? Não vamos pôr mais na pressão, porque ele vai ficar mexidinho mesmo e ainda vai levar um pouquinho de água assim, porque ele não vai ficar ainda como eu quero. Mas o molho do frango caipira que eu coloquei aqui é só esse mesmo. Você tira, faz a sua carne. Isso não serve só para molho de frango caipira, independente da carne que você quiser fazer, pode ser feito também, tá? Eu vou experimentar aqui, ó, o sal que eu coloquei o molho, né? O sal já tá ótimo, gente. E já tá gostoso, meu arroz. E vamos deixar ele ferver mais um pouquinho, porque eu preciso que ele fique bem ligadinho, tá? Então, vamos deixar mexendo, e sempre mexendo, tá? Sempre mexendo. Eu vou colocar mais ou menos mais meio litro de água. Aí agora é a hora que, se ele ficar com pouco sal, você como é que fala? Acerta o sal. Acerta o sal. Não há mais necessidade de eu colocar mais meio litro de água, não. Vou colocar só mais 200 ml. Aí totalizando 1 litro e 200 de água e mais ou menos meio litro do molho da galinha caipira, né? Ó, ele ficou molinho agora, a hora que ele ferver, sempre mexendo agora. Agora é pra mexer mesmo, tá? Sempre mexendo. Eu vou tampar um pouquinho e continuar dando aquelas leves mexidinhas até o grão do arroz ficar bem molinho. Então, pessoal, finalizando aqui meu arroz. Olha só, experimentei nessas mexidas, leves mexidas que eu falo pra vocês. Olha só, eu vou precisar uma pitadinha de sal. Pitadinha, ó. Bem pequena, tá? Porque o sal do molho da carne não foi suficiente, ok? Então, vou colocar aqui essa pitadinha de sal. Vou mexer, já tá quase pronto. Ele leva em média, pra ficar pronto desde que você começa, uma meia hora. Mas ele fica um arroz bonito, mexido, bem mexido. O nome é arroz mexido. Lembra a consistência de um risoto, ó. Tá pra ver? Ó. Não é risoto, é arroz mexido. Bom, eu conheço da nossa região pernambucana, mas já vou
Deixar só um pouquinho aqui, ó, ver que tá o barulhinho dele borbulhando, né? Cozinhar um pouquinho esse sal que a gente colocou agora. Não precisa muito tempo, porque é pouquinho e ele já tem sal. Que é o sal do caldo da carne e da galinha caipira. Eu já vou finalizar aqui esse arroz bonito, né? Vou colocar no pratinho pra vocês verem. Tá prontinho. Só não tem muito mistério pra servir. Ele pode ser servido direto com o frango caipira, né? Vou arrumar o prato aqui e mostrar pra vocês. Só um minutinho. Dá um pausa aqui. Bem, pessoal, já fiz o pratinho aqui, ó. Fica com essa aparência, ó, bem da roça, né?